né? Dia 31, às 18h30, com o ofício, e às 19h30 com a Santa Missa. Né? O tema deste ano é Pelo Olhar de Santo Antônio de Feira de Santana, contemplamos a esperança, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos conversar agora com o reitor do Santuário de Santo Antônio, Frei Leomar Pereira, que vai informar os detalhes de toda a programação. Nessa introdução que a Ana Paula fez aqui, já me chamou a atenção algo que já tinha me chamado a atenção nas missas aqui aos domingos. O senhor tem dito Santo Antônio de Feira de Santana, né? Aí muita gente tem o costume de falar Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, e o senhor vem com essa Santo Antônio de Feira de Santana. Queria que o senhor falasse disso, Frei Leomar, a relação especial que a cidade tem, né, com Santo Antônio. Afinal de contas, a igreja de Santo Antônio, a popular igreja dos Capuchinhos, como é conhecida aqui em Feira de Santana, fez com que toda a região que se desenvolvesse e crescesse a partir da igreja. É algo realmente muito interessante, esse fenômeno que aconteceu aqui em Feira de Santana. A gente tem o bairro Capuchinhos, que surge da igreja Capuchinhos, que é a igreja Santo Antônio, que já foi apelidada de igreja dos Capuchinhos, e todo o bairro, né, cresceu em volta da igreja, de modo que tem toda uma comunidade, né, que é atendida local e pessoas que saem de mais longe também para vir aqui para a igreja. É a maior igreja da cidade, né, em relação à capacidade, acredito que é maior do que a matriz até. Em tamanho, sim. Em tamanho né? Em tamanho e capacidade de pessoas. De importância é a catedral, que é a igreja sim, mãe. Sim, de tamanho, acho que cabe mais gente mesmo é a igreja de Santo Antônio. Aí o senhor, me chamou a atenção isso nas últimas missas, o senhor falando Santo Antônio de Feira de Santana. Explica isso pra gente, Frei Leomar. Bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Bom dia, Fernando Moreira, bom dia a todos que nos ouvem pelo programa Bom Dia Feira. Bom dia, Aninha. Bom dia, Frei Leomar. A pergunta é extremamente pertinente, porque as pessoas me perguntam, mas Frei, por que agora só fica dizendo Santo Antônio de Feira de Santana? Primeiro porque o próprio Papa Pio XII, numa das suas declarações, ele disse que Santo Antônio era um santo universal. Não era nem de Pádua, nem era de Lisboa, mas ele era um santo universal, de todo lugar. Se é de todo lugar, e aqui em Feira já tem um bairro chamado, tem uma igreja chamada Santo Antônio dos Prazeres, não é? Bairro, por que isso. não um bairro? Por que não então dizer Santo Antônio de Feira de Santana? Diante dessa importância que o senhor próprio já elencou da presença de Santo Antônio, dessa igreja de responsabilidade de nós frades capuchinhos aqui em Feira de Santana. Então é mais do que justo ligarmos o santo à cidade. Pois é, e é um santo, podemos dizer, um santo pop, super popular, né? Santo de muita devoção popular, sobretudo no Nordeste, né? Uhum. E já se enquadrou ali festa de Santo Antônio, festa de São João e festa de São Pedro, esse tempo da festa junina, do qual Santo Antônio abre os festejos, né? Pois é, e é uma grande festa, né? E é muito legal, reúne muita gente. A gente tem 13 dias aqui, né? Do dia 31 ao dia 13, de fato, que é o dia de Santo Antônio. Toda uma programação especial. Queria que o senhor falasse um pouquinho da festa desse ano, o que o senhor está esperando, preparando e esperando também para a festa desse ano, Frei. São as 13, daí vem trezena e não trezenário, porque muitas pessoas confundem. É o trezenário de Santo Antônio. O trezenário é o livro, né? Daí vem o lecionário, evangeliário, porque é o livro do evangelho, é o livro das leituras, é o livro da oração de Santo Antônio. Mas a oração em si, né, esse momento, esse ato celebrativo, chama-se trezena. Então a trezena de Santo Antônio já é tradicional, vamos dizer assim, aqui na cidade. Sim. Porque só de paróquia nós temos mais de 60 anos, né? Então, a trezena de Santo Antônio, esse ano traz como tema, em consonância com o ano jubilar, né? O ano santo de 2025, o ano da esperança, que o Papa Francisco instituiu em dezembro do ano passado, com a bula Spes non confundit. Então, o nosso tema deste ano está intimamente ligado em consonância com o que a igreja celebra neste ano, que é este ano jubilar. Então, nós temos como tema, pelo olhar de Santo Antônio de Feira de Santana, contemplamos a esperança. Nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque a esperança para nós cristãos católicos não é simplesmente um adjetivo de sermos esperançosos, não é um adjetivo, mas é um sujeito. E este sujeito, Jesus Cristo, tem nome, sobrenome, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo Salvador, Jesus o Messias. Tem um rosto, que é o rosto humano, o rosto divino de Deus. Ele tem um coração, que é o coração de sua mãe, Maria Santíssima. Tem uma alma, que nós comungamos no corpo e seu sangue nas missas, e que nós, desse modo, então, nós somos configurados, nos tornamos, portanto, homens e mulheres eucaristizados. E o Papa Francisco, então, nos coloca como temática, para que possamos, então, refletir esse ano jubilar, a consciência ou a retomada da consciência de que nós somos todos peregrinos de esperança. Não somos um peregrino qualquer, não vagamos pelo mundo, mas nós temos um caminho a ser percorrido, que é Ele próprio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse sentido, então, estes 13 dias e com a abertura amanhã do dia 31, nós transformaremos o Santuário de Santo Antônio de Feira de Santana numa verdadeira escola da fé, onde nós teremos, então, diversos... O tema central é este, mas temos cada noite um subtema, onde cada noite, então, o pregador irá fazer a sua homilia em cima dos subtemas, do tema que lhe corresponde. Pois é, e o Santo Antônio, eu brincava, falava que o santo é pop, porque realmente é impressionante, né? A devoção ao Santo Antônio. Bom, a gente tem uma quantidade imensa de santos, mas alguns se destacam por toda essa devoção das pessoas. O que é que o Santo Antônio tem de tão especial, Frei, que as pessoas de fato têm uma devoção tão forte? Isso é no mundo inteiro. Aqui pra gente, como o senhor disse, a festa de Santo Antônio meio que se confunde também com a cultura do povo nordestino, né? Tá enraizada também a fé junto com a cultura, porque a gente tem o São João e o São Pedro depois, e o Santo Antônio meio que a festa de Santo Antônio meio que abre os festejos juninos, religiosamente falando também. Por que o Santo Antônio é tão especial assim na vida das pessoas? Eu acredito que o que faz com que Santo Antônio seja cada vez mais próximo do povo, pela sua simplicidade, pela sua maneira de falar e de apresentar nosso Senhor Jesus Cristo. Basta dizer, quando nós contemplamos a sua iconografia, ele já nos apresenta o Deus menino. Já diz quem é que ele está anunciando. Santo Antônio não volta para si o olhar, mas ele aponta, ele apresenta aquele que é único e exclusivamente nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Depois, Santo Antônio tinha uma eloquência na fala. Quando nós lemos os seus sermões, revisitamos as suas homilias, os seus discursos, ficamos encantados com a simplicidade, com o modo que ele articula o seu pensamento de maneira simples, pegando a natureza, pegando elementos próximos das pessoas. Depois, Santo Antônio, ele intercede pelos pobres, pelos aflitos, pelos misericordiosos, por aqueles que buscam a misericórdia, experimentar a bondade de Deus, os famintos, os aflitos. Então, tudo isso faz com que Santo Antônio entre neste arcabouço da cultura, mas sobretudo da devoção e dessa proximidade. É um santo que verdadeiramente nos conduz a uma experiência com Jesus Cristo, nossa esperança. E tem toda uma ideia de que ele é um santo casamenteiro também, né? Ainda passa por esse imaginário de Santo Antônio. Eu lembro que minha avó dizia assim aos meus primos: olha, não fique atormentando o Santo Antônio para casar, não. Quem vocês devem pedir é São José, que São José que é o patrono da família. É verdade. É ele que é o patrão da família de Nazaré. Então, Santo Antônio vai lhe dar qualquer um, viu? Mas São José vai lhe dar a pessoa certa. A minha avó tem umas coisas assim interessantes. Pois é, e ele é considerado o santo casamenteiro. Que atribuições mais se tem também ao Santo Antônio? Bom, dos pobres, né? Sim, dos pobres. Tanto que na nossa província, as nossas fraternidades, as nossas paróquias sempre mantém viva essa cultura do pão dos pobres. Mas o verdadeiro pão
que Santo Antônio oferece a todos nós que somos pobres, no sentido da fé, que precisamos, no sentido da carência, da necessidade de Deus. Santo Antônio nos alimenta com o pão que é o próprio Cristo, né? Que é o pão eucarístico. Pois é, e aí, durante todo o ano, mas nessa trezena ainda mais, o que a gente vê de Antônio ali não é brincadeira, né? Ele batizou muita gente, inclusive esse amigo aqui. Meu nome é Fernando Antônio. Fernando, o nome de batismo de Santo Antônio, né? E depois que ele vira franciscano, ele vira Antônio. E é meu nome é Fernando Antônio. Isso, minha avó colocou o nome no meu pai, Fernando Antônio, já sou Fernando Antônio filho, né? E já passou, ou seja, só na minha família tem 2 Fernandos Antônios iguais a Santo Antônio nesse sentido do nome, né? O nome de batismo dele, Fernando, depois se torna Antônio. E minha avó era muito devota de Santo Antônio, acabou batizando o filho dessa forma. E muita gente faz isso, né? Sim. Esse ano, o ano passado também começou. E esse ano nós mantemos esse ato de evangelização no shopping. No Shopping Boulevard, que nos cedeu espaço. E é interessante você ver a identidade, como as pessoas se identificam com Santo Antônio. Tem um relato de uma senhora que ficou encantada em ver lá o stand da paróquia, né, promovendo a trezena de Santo Antônio, e ela chegou, rezou diante da imagem. Aí você sente assim como o povo tem uma afinidade com Santo Antônio, como o povo se aproxima de Jesus Cristo sob o olhar de Santo Antônio de Feira de Santana. Pois é, você falou na imagem aí, tem uma imagem bonita na igreja, né? No Santuário Santo Antônio, aqui em Feira de Santana, Igreja dos Capuchinhos, e tem uma relíquia ali, né? Queria que o senhor falasse dessa relíquia. Tem uma relíquia de Santo Antônio ali? Tem a relíquia que nós damos a bênção toda terça-feira com a relíquia. Aquela relíquia de primeiro grau, né, trazida lá de Veneza, onde tem a Basílica de Santo Antônio, e já tem vários anos aqui na igreja de Santo Antônio. E toda terça-feira, então, os fiéis são abençoados com a relíquia dele, do próprio Santo Antônio. Então é um momento de graça, na verdade, né? É muita graça. E quando você chega na Basílica, lá em Veneza, na verdade não é Veneza. Porque tem a Veneza dividida em duas, a Veneza Central e Veneza, essa que a gente conhece, né? Uhum. Chegando lá na Basílica, você se depara com o hábito de Santo Antônio, Nossa. com seus restos mortais, Nossa. com a língua de Santo Antônio ainda preservada, que nos remete então a perceber o quanto aquele homem verdadeiramente não se anunciou de Pádua, anunciou Jesus Cristo, né? Uhum. Quando você sai de Roma, você desce na estação antes de Veneza Central, que é Pádua. Lembrei. Obrigado. Então você se encontra com a história, mas sobretudo com a experiência de fé daquele homem. E aí lhe dá uma sensação de uma garantia, sabe, assim, é verdadeiro mesmo, esse homem existiu, não é uma história, não é uma lenda, não é um mito, é verdade, esse homem nasceu como um ser humano, no seu sangue corria, no seu corpo corria sangue de corpo, mas também esse homem fez uma experiência de fé. Então é possível viver uma experiência de fé, é possível viver uma entrega a nosso Jesus Cristo, é possível, não é uma utopia, mas é uma realidade dentro de uma possibilidade de fé. E Santo Antônio é esse exemplo, esse modelo. Por isso também uma das razões que tanto nos inspira até hoje a sermos católicos. Perfeito, perfeito. Sabe que essa relíquia, eu tenho, domingo lá em casa sempre começa com missa, né? Senão das 8h30 a das 11, depende da quantidade de sono que os meninos tiverem pela manhã. A gente vai administrando, mas é regra, tem que começar com missa lá em casa, eu acho importante, né? Pra toda a família. Primeiro que a gente começa a semana de outro jeito, né? Com certeza. A gente começa a semana de outra forma, ouvindo a palavra de Deus. É muito importante. E essa relíquia, o meu mais velho, toda vez tem que ir ver a relíquia. Ele fala, minha esposa explicou pra ele que era uma relíquia e tudo mais. Termina a missa, eu quero lá ver a relíquia. Tenho que suspender ele, que ele é pequenininho ainda, pra ele olhar lá no vidrinho e ver a relíquia de Santo Antônio. Que coisa boa. E muita gente fica em volta ali, de fato, realmente, né, rezando.
pelo Santo Antônio. Pedindo a intercessão de Santo Antônio. 7h30, Frei, muito bom ter aqui conosco. Então, no próximo sábado, às 18h30, com o ofício, 19h30 com a Santa Missa. Isso. E aí são 13 dias seguidos de programação. E lembrando só um minutinho Sim. que nós temos esse ano a primeira grande cavalgada de Santo Antônio de Feira de Santana, no domingo, agora dia 1º. Sairá, portanto, lá do santuário, a partir da Santa Missa das 8h30, seguiremos então para o Parque de Exposição. Você que gosta de cavalgada, venha se junte a nós. Você também que não tem cavalo, mas vá até o Parque de Exposição, vai ter atrações, teremos concurso, teremos banda, comida e bebida. Que legal, que começa uma nova tradição a partir dessa primeira, viu? Muito legal, e ideia fantástica, a cavalgada até o centro o Parque de Exposições, depois ainda com uma programação por lá, muito legal mesmo. Lembrando também, no dia 8, né? Sim. Que é a festa do Dia do Romeiro. E esse ano nós temos uma atração, nosso terceiro Festival do Romeiro, muito boa, então todos estão convidados, não vou anunciar o nome para ser surpresa, mas vocês vão gostar. Só posso adiantar um pouquinho que é um forrozeiro, então vai ser muito bom, muito bom. Já começo a especular aqui na minha mente quem pode ser, viu? E esse Dia do Romeiro é um dia muito bonito também, porque vem gente de várias cidades, caravanas, né? A gente se surpreende. E quem passa ali, que não lembra que é Dia dos Romeiros, passa aqui pela Presidente Dutra, né, pela Igreja dos Capuchinhos, fica chocado com a quantidade de ônibus, de pessoas, é algo realmente assim formidável, né, Frei? É impressionante como os romeiros de longe, que eu digo assim, nós com o santuário foi levado à categoria de santuário, eu digo, todos nós agora somos romeiros, os de perto e os de longe, porque antes era só os de longe, agora os de perto somos romeiros. E assim, nesse dia dedicado aos romeiros, de fato, eles fazem valer o nome, viu? Eles vêm mesmo com muita fé, com muito carinho. E você sente a alegria, o orgulho de ser chefe de romaria, sente o orgulho de trazer a bandeira dos romeiros, de estar naquele ônibus, que a gente sabe que é com sacrifício, porque acordam cedo, mas vem com fé e com devoção. É muito impressionante. Muito bonito, muito bom. A festa de Santo Antônio é linda, de modo geral, né? E o Dia dos Romeiros traz um brilho especial. Verdade. Na festa. A gente vem divulgando aqui também a programação e é impressionante quantas pessoas de várias e várias cidades da região. Estarei aí em Feira de Santana. Já estamos organizando aqui. Hoje mesmo, eu me lembro, teve um pessoal de Serrinha, Oriçangas e daquela região de Santa Bárbara. Foram regiões que eu me lembro aqui quando a gente começava a falar logo cedo. É impressionante. É impressionante. Frei, muito bom tê-lo aqui conosco, Frei Eliomar. Eu queria agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente, que a gente tem uma grande festa de Santo Antônio, não tenho dúvida de que será. E os microfones estão sempre abertos aqui também, viu? Vamos divulgar. Bom que a gente já tem aqui em mãos a programação. Todo dia a gente vai trazer a divulgação também, fazer a divulgação do que cada dia vai ter de programação. E vão ser 13 dias muito especiais. Muito bom tê-lo aqui conosco, muito viu, Frei? Obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Conversamos com o Frei Eliomar Pereira, reitor do Santuário Santo Antônio, a famosa e popular Igreja dos Capuchinhos, aqui em Feira de Santana. 7h33, vamos ao intervalo comercial, a gente volta já já. Princesa! Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda da sua empresa. Por isso, além de contar com Pix, emissão e pagamento de